Michael Oher caiu do palco durante um... Pessoal, vocês precisam parar com isso. Não na minha frente. Guy Cisternino foi flagrado gritando em uma academia e Flex Wheeler rejeitou sua medalha no palco. Neste vídeo, vou mostrar 8 dos momentos mais constrangedores da história do fisiculturismo profissional. Michael Oher. Se existe um homem na indústria do fitness que passou 4 décadas cultivando uma imagem de invencibilidade quase sobre-humana, é Michael Oher. O homem é um monumento vivo do que o corpo pode alcançar através do que ele mantém como treinamento natural ao longo da vida, testes de drogas superados, genética e disciplina. Quer você acredite nisso, é uma conversa separada que alimentou milhares de tópicos no Reddit. Mas o que ninguém pode negar é que quando esse homem caiu de um palco em 2019, a internet coletivamente perdeu a cabeça. Nascido em 26 de janeiro de 1969 em Kirkland, Washington, o currículo de Oher é feito de lendas do fitness. 4 coroas de MR Natural Universe, mais de 500 capas de revistas, um papel principal como Titan no Revival de American Gladiators em 2008, créditos de atuação e uma fisiologia que aos 57 anos ainda deixa homens mais jovens questionando toda sua abordagem de treinamento. Em 9 de novembro de 2019, no NPC Northwest Championships no Little Creek Casino Resort em Shelton, Washington, o Titan experimentou um momento que a gravidade e a internet nunca o deixariam esquecer. Durante uma rotina de posagem como convidado, pisando aproximadamente 270 libras no palco, Oher me julgou a borda do palco sob iluminação fraca e caiu da plataforma. O vídeo capturou tudo, mas para seu crédito, ele instintivamente usou um golpe de judo para amortecer a queda. Uma habilidade de sua formação em artes marciais, subiu novamente e continuou posando para aplausos. Ele postou posteriormente 270 libras no palco após o Titanfall. Risos, o show deve continuar. Mas a internet já estava rodando com velocidade total. Vídeos no YouTube Shorts e TikTok angariaram milhões de visualizações com legendas como "Avô caiu e aperte". A queda também reavivou o debate perene sobre ser natural ou não que acompanhou Oher durante toda a sua carreira. Os críticos aproveitaram o momento como prova de que seu corpo estava comprometido, como se o equilíbrio na borda do palco se correlacionasse com níveis de testosterona. Era absurdo, mas ilustrava como a questão dos esteroides está profundamente incorporada em toda a conversa sobre o Oher ao ponto em que até um tropeço se torna munição em um debate que ronda há décadas e não mostra sinais de resolução. Usuários do Reddit o apelidaram de Trem, uma brincadeira com Trembolone, sugerindo que seu status natural foi finalmente exposto pela gravidade. Oher levou tudo com naturalidade, creditou seu treinamento de judo por evitar lesões graves, apenas hematomas, e transformou isso em outra anedota motivacional. Mas os memes já estavam nascidos e eram, como a internet vai, completamente e totalmente eternos. O que elevou esse incidente particular de um simples tropeço para um pedaço duradouro do folclore da internet foi a colisão entre a imagem cuidadosamente construída de Oher e a realidade humilde de um erro muito ordinário, muito humano. Por décadas, esse homem se apresentava como algo próximo a um super-herói da vida real. O Titan, a maravilha sem idade, o homem que desafiava tempo e biologia através de pura força de vontade e vida limpa. E então, em um único segundo capturado em uma câmera de celular instável, a gravidade lembrou a todos que observavam que não importa quantas capas de revistas você graciou, não importa quantos títulos você venceu, não importa quão alto você proclama sua imortalidade, uma borda de palco mal iluminada não se importa com sua marca pessoal. Enquanto a queda de Oher foi na frente de um público, este próximo incidente aconteceu em um evento privado. Robert Frank 615. Robert Frank Hachetti, conhecido na internet como Robert Frank 615, é um dos influenciadores de fitness mais reconhecidos e queridos da última década. Nascido em 15 de junho de 1978 em Princeton, New Jersey, Frank construiu seu império não através de competições de fisiculturismo, mas através de conteúdo bruto, sem filtro, hilariamente com palavrões que ressoou com milhões de frequentadores de academia do dia a dia em todo o mundo. Seus vídeos de raiva em carros assinados, monólogos desbustos e opinados filmados em seu veículo, explodiram no Instagram e YouTube a partir de 2013, misturando a arrogância de Jersey Shore com carisma de lutador da velha escola. Essa fórmula eventualmente o impulsionou para mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 193 milhões de visualizações no YouTube. O homem era, é e sempre será uma força legítima no mundo do influenciador de fitness. Mas o momento que lhe ganha um lugar nesta lista aconteceu durante o fim de semana da Olímpia, por volta de 2019 em uma festa à beira da piscina em Las Vegas. Frank se submeteu a um regime de preparação absolutamente brutal. Não para uma competição, não para um ensaio fotográfico, mas simplesmente para ficar bem sem camisa em uma festa na piscina. Seu arsenal incluía testosterona, trembolona, Proviron e suplementos Shred da EFA ao lado de 45 minutos de cardio em jejum diário, 6 refeições meticulosamente planejadas e uso pesado de analgésicos, oxicodona, roxicodona e 800 mg de ibuprofeno para passar pelos treinos enquanto consumia uma garrafa de Jack Daniels a cada 2 dias. Ele chegou à festa depois de bombear na academia do hotel, um musculoso 2.000 a 2.005 libras cercado por profissionais sarados e participantes lindas. Então aconteceu. Um fã o reconheceu, elogiou seus vídeos, pediu uma foto e então disse: "Você sabe, pensei que você seria maior." Frank compartilhou posteriormente que tinha ouvido isso de mulheres 1000 vezes, mas doeu incomparavelmente pior de um colega, um homem que deveria ter entendido o sacrifício. Frank riu, posou para a foto, colocou a camisa de volta e saiu em 10 minutos. Ele redescobriu a foto em um voo de 2023 e compartilhou a história no X, onde recebeu 254 curtidas, 26 respostas e mais de 55 mil visualizações com fãs compartilhando inseguranças semelhantes. Era engraçado, doloroso e devastadoramente humano.
A vulnerabilidade de Frank em compartilhar a história publicamente é de muitas maneiras mais importante que o momento em si. Em uma era de influenciadores de fitness que apresentam apenas seus melhores ângulos, sua iluminação mais lisonjeira e seus levantamentos mais impressionantes, aqui estava um homem disposto a admitir que apesar de todas as drogas, toda a dieta, todo o cardio e todo o esforço, um comentário casual de um estranho em uma festa na piscina poderia reduzi-lo a colocar a camisa e sair. Essa honestidade, essa disposição de sentar com o desconforto e compartilhá-lo em vez de enterrá-lo, é o que separa Robert Frank Sejong 15 dos Elites Hills cuidadosamente curados dominando a mídia social de fitness, e é exatamente por isso que seu público se conecta com ele tão profundamente. Enquanto este incidente foi em um evento privado, este próximo incidente ocorreu em uma academia pública. Guy Cisternino. Guy Cisternino, nascido em 21 de março de 1982 em Bridgewater, New Jersey, é um competidor respeitado da divisão 12 em 12 que ganhou seu cartão IFBB Pro em 2008 depois de vencer os nacionais do NPC com uma pontuação perfeita. Ele passou a compilar vitórias, incluindo títulos consecutivos do New York Pro em 2015 e 2016 e um sexto lugar de melhor carreira no Mr. Olympia em 2015. O homem tinha ganho cada pingo de respeito na comunidade de fisiculturismo. E então, em maio de 2021, ele deixou seu temperamento levar o melhor dele em uma academia pública e o mundo inteiro viu. No ginásio Destination Dallas, Texas, durante um treino de perna patrocinado filmado pela equipe do dono da academia, Cisternino foi capturado em vídeo confrontando dois frequentadores de academia, gritando para que parassem de brincar na sua frente e sugerindo que levassem para fora. Pessoal, vocês precisam parar com isso, não, ele explicou mais tarde que tinha pedido 2 vezes educadamente antes, escalando em sua proximidade, palmadas nas costas e resposta defensiva o fizeram explodir. Mas o vídeo postado em seu próprio Instagram e crucialmente faltando o contexto inicial se tornou viral e a internet foi absolutamente impiedosa. O incidente também desencadeou uma conversa mais ampla sobre a cultura da academia e as regras não escritas que governam espaços de treinamento compartilhados. Quem tem prioridade? O atleta profissional filmando uma sessão patrocinada ou o membro pagante que tem todo o direito de usar a instalação? Onde termina a expectativa razoável de foco e começa um comportamento intitulado e territorial? Essas questões debatidas em sessões de comentários e tópicos do Reddit por semanas revelaram quanta tensão existe sobre até mesmo interações ordinárias de academia. O surto de Cisternino pode ter sido exagerado, mas tocou um nervo que ressoou com qualquer um que já quis gritar com alguém ocupando o leg press durante a hora do rush. O hair bodybuilding do Reddit o assou com comentários como que tipo de embaixador para fisiculturismo e o cara está fazendo o máximo barulho enquanto outros colocavam o rótulo de Roid Reg. O contrapor foi rápido e generalizado. Cisternino passou semanas em controle de danos, sentando para uma entrevista da Generation Iron e hospedando uma transmissão ao vivo do Instagram de 80 minutos explicando que o vídeo estava incompleto. Ele admitiu ter exagerado, mas se manteve em seus limites. Em uma reviravolta surpreendentemente acolhedora, ele resolveu as coisas com um dos homens na transmissão ao vivo e concordaram em treinar juntos, um arco de redenção. Mas os memes já estavam lá, gravados na memória permanente e implacável da internet. O que é particularmente fascinante sobre este incidente é como ele ilustra perfeitamente a tensão entre a intensidade necessária para competir no nível profissional e as normas sociais de um espaço público compartilhado. Cisternino, de acordo com sua própria conta, estava profundamente em uma série de trabalho durante uma sessão de treinamento patrocinada e filmada, um ambiente de alta pressão onde foco e desempenho são primordiais. Os frequentadores de academia, por outro lado, estavam simplesmente existindo em uma instalação pública, fazendo o que as pessoas fazem em academias, conversando, rindo, se movendo entre equipamentos. Nenhuma das partes estava objetivamente errada, mas a colisão desses dois mundos, o atleta profissional hiperfocado e o frequentador casual de academia, produziu um momento de atrito que a internet alegremente amplificou em uma controvérsia em toda a regra. Enquanto Cisternino foi flagrado gritando em uma academia, este próximo fisiculturista perdeu o controle de seu corpo. Phil Heath. Phil Heath é, por praticamente todo padrão mensurável, um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos. 7 títulos consecutivos de MR Olympia de 2011 a 2017, empatando o recorde de Arnold Schwarzenegger. Uma fisiologia tão dotada geneticamente que seu treinador o apelidou de o Dom. Vitórias no Ironman Pro, Arnold Classic e Shero Classic. Mas até deuses, como a internet elegantemente observou, podem ter cãibras violentamente. Em 19 de julho de 2014, no NPC Colorado State Championships em Denver, Heath estava fazendo posagem como convidado, mostrando sua preparação para a Olímpia com 240 a 250 libras. Durante a rotina, enquanto se movia para uma postura de joelho, repentinas cãibras em todo o corpo o atingiram, começando nas coxas e se espalhando para costas e panturrilhas. Ele caiu para trás, gemendo de dor, rolando no palco. A audiência ficou perplexa. Muitos pensaram que era uma performance teatral semelhante às rotinas artísticas de Kai Greene. Os promotores correram para ajudar, e após um minuto angustioso, Heath riu, bebeu Pedialyte e retomou a posagem. Há também algo profundamente único sobre o fato de isso ter ocorrido durante uma aparição de posagem como convidado de baixo risco. Um favor casual para um promotor local. As cãibras foram uma consequência de sua preparação para a Olímpia, não do local de convidado em si. Significando que seu momento viral mais embaraçoso foi essencialmente dano colateral da dedicação ao prêmio maior. Ele estava tão comprometido em alcançar a condição de pico para a Olímpia que empurrou seu corpo além da funcionalidade básica em um show menor. É uma metáfora perfeita para fisiculturismo profissional. A busca implacável de um objetivo, criando efeitos colaterais catastróficos em todas as outras áreas de sua vida.
Heath atribuiu as câimbras à desidratação e ao esgotamento de eletrólitos de seu corte para a Olímpia, piorado por diuréticos. Ele brincou que dormiu em um pouco de pedialite depois, mas vídeos virais mais tarde desencadeariam memes e conversas perturbadoras sobre a preparação extrema de fisiculturismo. O incidente foi um lembrete visceral de que, sob o spray tan e as estriações impossíveis, esses atletas empurram seus corpos absolutamente ao limite. Isso o desacelerou. Nem um pouco. Ele conquistou seu quarto título consecutivo de MR Olímpia meses depois, provando que nem mesmo um colapso de palco viral poderia descarrilar a marcha do Dom em direção à história. O significado mais profundo deste incidente estende-se bem além do constrangimento momentâneo de um campeão se contorcendo no palco. Puxou o pano sobre o custo físico brutal e muitas vezes oculto que a preparação para a competição de fisiculturismo de elite exerce no corpo humano. Os diuréticos que esses atletas usam para eliminar água e alcançar esse visual estriado papel fino no palco não apenas removem água subcutânea. Eles despojam o corpo de eletrólitos essenciais como potássio, sódio e magnésio que os músculos precisam para funcionar. Quando esses níveis caem muito baixo, o resultado é exatamente o que o mundo testemunhou naquela noite de julho. Contrações musculares involuntárias, violentas e agonizantes que podem trancar um corpo inteiro em um estado de agonia. Acontece mais frequentemente atrás de portas fechadas do que o público percebe, mas raramente acontece sob luzes de palco, na câmera, na frente de uma audiência. O próprio Ed falou em anos subsequentes sobre o custo que a preparação exerce no corpo e na mente. Além das quebras, sua carreira foi sombreada por consequências de saúde cada vez mais visíveis de fisiculturismo extremo. Cada uma adicionando outra camada à conversa contínua sobre se a busca pela perfeição física vale o custo físico. Ao contrário de Ed, que estava em dor, este próximo fisiculturista usou seu corpo para contar uma história sem palavras. Kalman Skaluk. Esta entrada nos leva de volta à era dourada do fisiculturismo, final dos anos 1970, quando a política por trás dos bastidores era tão brutal quanto o treinamento. E um homem levado a seu ponto de quebra emocional pela injustiça percebida decidiu que se os juízes fossem crucificar seus sonhos, ele se crucificaria no palco. Kalman Sisko, nascido em 1953 na Hungria durante a Revolução Húngara, fugiu com sua família quando criança, eventualmente se estabelecendo em Delaware. Sua força natural era assustadora. Ele poderia fazer supino de 400 libras por repetições. Treinando na Gold's Gym em Venice Beach ao lado de Arnold, Frank Zane e Lou Fino, ele compilou um recorde notável. 1976 AOMR América Geral, 1977 AOMR USA e a coroa de 1977 IFBB-MR Universo Peso Pesado, derrotando Mike Mensa por um único ponto. Ele estava em uma trajetória para a grandeza, mas seu relacionamento com a IFBB estava se fraturando. Um confronto físico com o fundador Joe Ida sobre direitos de foto resultou em uma ação judicial resolvida fora dos tribunais. Em 1978, ele tentou formar um sindicato de fisiculturistas para salários e direitos de imagem justos, supostamente apoiado e depois abandonado por Arnold Schwarzenegger, que colocou um alvo em suas costas. No 1978 MR. Olímpia em Columbus, Ohio, Skaluk entrou na classe de 200 libras com o que muitos consideravam sua melhor fisiologia. A multidão o amava. Então os resultados chegaram. Zane em primeiro, Robinson em segundo, Calendareira em terceiro, Padilha em quarto e Skalak em quinto. A arena explodiu em vaias. Foi quando Skalak avançou para o centro do palco, estendeu os braços paralelos ao solo, cruzou as pernas, inclinou a cabeça e fechou os olhos, uma postura de crucifixo, um protesto de mártir. A multidão o deu uma ovação de pé. Ele mais tarde disse: "Não sou um bom vencedor tanto quanto sou um mau perdedor." A postura efetivamente o colocou na lista negra do IFBB, encerrando sua carreira competitiva. Permanece um dos atos mais dramáticos e desafiadores que o esporte jamais viu. A história mais profunda da postura de crucifixo não é apenas sobre a frustração de um homem em um único concurso. É sobre as dinâmicas de poder sistêmicas que moldaram o fisiculturismo profissional desde sua criação. Nos anos 1970, o IFBB era efetivamente uma monarquia com os líderes exercendo enorme influência sobre quais atletas recebiam exposição em revistas, acordos de patrocínio e julgamento favorável. Atletas que se alinhavam eram recompensados generosamente. Aqueles que desafiaram o sistema, como Skalak fez com seu sindicato, pressionaram e seu processo foram feitos exemplos. A postura de crucifixo foi o jeito de Skalak de nomear essa dinâmica em voz alta, de dizer a cada pessoa naquela arena e a cada pessoa que jamais veria a filmagem: "Fui punido não pela minha fisiologia, mas pelos meus princípios." Se você vê isso como defesa heróica ou conduta esportiva, depende inteiramente de onde você está na questão dos direitos dos atletas versus autoridade institucional, um debate que notavelmente permanece tão relevante no fisiculturismo profissional hoje quanto em 1978. Enquanto este incidente levou ao fim da carreira de Skalak, este próximo incidente foi sobre uma rivalidade de anos entre Kai Greene versus Phil Heath. Se o fisiculturismo já teve sua própria rivalidade de peso pesado no boxe, o tipo que lutava as arenas e dominava as manchetes por meses foi a inimizade entre Kai Greene e Phil Heath. E em 2014, essa rivalidade transbordou de forma espetacular no palco da Olímpia na frente de milhares de fãs gritando sob luzes cegas que pareciam amplificar o vapor subindo de seus egos competitivos. Kai Greene, nascido em 12 de julho de 1975 em Brooklyn, Nova York, superou uma infância em orfanatos e instalações cursinais para se tornar uma das figuras mais enigmáticas do fisiculturismo. Sua musculatura densa, posagem artística com capas e máscaras e narrativa de desvalido o fizeram um favorito dos fãs.
Ele tinha vencido múltiplos títulos do Arnold Classic e colocado em segundo lugar no MR Olympia 3 anos seguidos de 2012 e 2014, sempre atrás de Ed. A frustração estava se construindo a um clímax. Na coletiva de imprensa, Green interrompeu Ed, acusando-o de desculpas. Você venceu os últimos 3 anos, mas 2014 é 2014. Então vieram as finais no Allianz Arena em Las Vegas. Durante o pós-down, Green fez um duplo bíceps que empurrou agressivamente o braço de Ed para baixo. Ed riu, mas se reposicionou agressivamente. Contato visual intenso, nenhum recuando. Os comentaristas intervieram. Fiquem afastados, cavalheiros. A multidão explodiu. Fãs emocionados com o espetáculo. Outros preocupados que socos fossem voar. O evento foi descrito como estilo WWE, aumentando a emoção mas levantando questões sobre o profissionalismo. Nenhum golpe foi desferido, mas o dano ao decoro, pelo menos, foi feito. Ed venceu seu 4º título consecutivo, enquanto Green colocou em segundo lugar novamente. A rivalidade nunca alcançou esse pico novamente. Green foi excluído da Olímpia de 2015 depois de se recusar a assinar um contrato, efetivamente encerrando sua busca competitiva de Sando e deixando os fãs se perguntarem para sempre o que poderia ter sido. No documentário de 2024 Breaking Olympia, Green refletiu sem arrependimento, vendo isso como paixão autêntica em vez de constrangimento. O que faz este momento ressoar tão profundamente dentro da comunidade de fisiculturismo é que representou o clímax de uma narrativa em que os fãs estavam emotivamente investidos há anos. Kai Green era o campeão do povo, o artista, o filósofo, o homem que se arrastou desde o fundo absoluto da sociedade para estar no palco mais importante de seu esporte. Phil Heath era o favorito do establishment, dotado, polido, dominante e aparentemente intocável. O confronto do palco da Olimpíada de 2014 foi o momento em que essas duas narrativas colidiram com força física. E a tensão resultante capturada em fotogramas e videoclipes que foram visualizados milhões de vezes encapsulou tudo o que torna a rivalidade de fisiculturismo tão atraente. A interseção de ego, artístico, ambição e a natureza profundamente pessoal de um esporte onde seu corpo é seu instrumento e sua subsistência. Ao contrário da rivalidade entre Green e Ed, este próximo fisiculturista rejeitou uma medalha no palco. Flex Wheeler. Flex Wheeler aparece nesta lista 2 vezes. E quando você examina o volume impressionante de momentos dramáticos, controversos e profundamente humanos que definiram sua carreira, você entende por que esse homem é considerado uma das figuras mais fascinantes na história do fisiculturismo. Este incidente particular ocorreu no que muitos consideram o pico absoluto de sua fisiologia física, e envolve uma medalha de prata, costas viradas e uma arena de fãs vaiando. O 1999 MR. Olímpia, realizado em 23 de outubro no Mandalay Bay Resort em Las Vegas, foi massivo em significado. Ronnie Coleman defendeu seu título contra um lineup carregado incluindo Chris Cormier, Kevin Levrone, Sean Hay e Nasser El-Sbati. Wheeler chegou em argumentavelmente sua melhor condição, em torno de 212 a 215 libras com simetria excepcional, barrigas cheias e um six-pack que humilhou o four-pack de Coleman na comparação de abdômen e coxas. Ele se parecia com o sultão da simetria em seu apogeu absoluto. Então os resultados. Coleman em primeiro, Wheeler em segundo. A multidão explodiu em vaias, convencida de que Wheeler tinha sido roubado. E o que Wheeler fez a seguir se tornou imortalizado no folclore da Olímpia. Conforme o MC levantava as mãos do vencedor, Wheeler permitiu que a sua fosse levantada brevemente, depois virou as costas para a audiência. Quando a medalha de prata foi colocada ao redor de seu pescoço, ele imediatamente a removeu, aparentemente dizendo pela boca, "Não aceito isto." Enquanto apontava para a medalha, o descontentamento da arena cresceu para um rugido. Analistas observaram que a reação foi inapropriada, especialmente contrastando com suas congratulações graciosas em 1998 a Coleman, mas se originou de crença genuína em sua superioridade. Outros argumentaram que o back dominante de Coleman e a separação de pernas selaram o resultado, começando o que se tornaria um reinado de 8 anos. Wheeler nunca venceu o Sandow. 3 finalizações em segundo lugar foi tão próximo quanto chegou. A rejeição não encerrou sua carreira. Ele venceu o Arnold Classic novamente em 2000, mas cimentou uma narrativa dolorosa de uma fisiologia de campeão que era de alguma forma nunca o suficiente para o maior título do esporte. Arnold Schwarzenegger versus Mike Mencer. Se existe um único evento na história do fisiculturismo que poderia ser chamado a hora mais escura do esporte, sua questão mais politicamente carregada, mais amargamente contestada, controvérsia mais apaixonadamente debatida, é o MR Olympia de 1980. E no centro daquele tumulto, capturado em uma das fotografias mais icônicas nos bastidores já tiradas, estavam 2 homens que não poderiam ter sido mais diferentes. Trancados em um confronto que muito quase desceu para uma luta de socos. De um lado, Arnold Schwarzenegger, nascido em 30 de julho de 1947 em Thal, Áustria. O 7 vezes MR Olympia, estrela de Hollywood, futuro governador da Califórnia e o fisiculturista mais famoso que jamais viveu. Ele se aposentara em 1975 após 6 vitórias consecutivas, apenas para anunciar seu retorno semanas antes do concurso de 1980. Do outro, Mike Mencer, nascido em 15 de novembro de 1951 em Ephrata, Pensilvânia, um estudante de filosofia que desenvolveu treinamento de alta intensidade, o homem que venceu o MR Universe com uma pontuação perfeita em 1978 e quem muitos acreditavam ser o verdadeiro herdeiro da coroa da Olímpia. O confronto eclodiu na reunião de competidores da manhã na Opera House de Sydney em 4 de outubro de 1980. Competidores incluindo Mencer, Frank Zane, Bear Cole e Samir Banaut veementemente se opuseram à entrada tardia de Arnold, argumentando que isso perturbava a preparação justa e parecia predeterminada. Mencer avançou, desafiando eloquentemente a elegibilidade de Arnold e a integridade do IFBB.
Arnold respondeu com escárnio, enfurecendo Mencer, que avançou agressivamente. Samir Banal descreveu pular entre eles para prevenir socos. Uma fotografia icônica captura a atenção. Arnold casualmente desafiador. Mencer se aproximando com fúria reprimida. Arnold venceu seu 7º título em meio a vaias ensurdecedoras. Mencer colocou em 5º, um resultado que o devastou e levou à aposentadoria imediata. Ele passou 2 décadas argumentando que o concurso estava fraudado, que o IFB era corrupto, que sua visão de fisiculturismo foi pisoteada por política e adoração de celebridades. Mencer faleceu em 10 de junho de 2001 aos 49 anos por complicações cardíacas. Essa fotografia dos bastidores, 2 titãs a centímetros de distância, raiva e ideologia crepitando entre eles, permanece uma das imagens mais assombrosamente do esporte. O que torna a controvérsia da Olímpia de 1980 durar é que levanta questões sobre o esporte que nunca foram satisfatoriamente respondidas. Arnold estava realmente em boa condição para vencer? Ou sua celebridade e seu relacionamento com os Wither inclinaram a balança a seu favor? Mencer poderia ter vencido por mérito, ou sua fisiologia, embora impressionante, foi genuinamente superada naquele dia. Os juízes foram comprometidos ou simplesmente exerciam seu julgamento subjetivo em um esporte que sempre foi inerentemente subjetivo. Essas questões foram debatidas por mais de 4 décadas em livros, documentários, podcasts e inúmeros fóruns da internet, e nenhum consenso jamais emergiu. Obrigado por assistir. Se você gostou de assistir este vídeo, clique em uma das caixas reproduzindo sua tela para assistir a mais conteúdo semelhante.